Você sabe qual a diferença de diabetes tipo 1 para o 2? É a mesma coisa? Onde eles se encontram e onde eles se separam? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre tratamento, sobre condições, sobre por que uma pessoa vai tipo 1 ou vai para o tipo 2, ou começa com tipo 2 e acaba virando tipo 1, enfim, tudo sobre diabetes tipo 1 e 2 nesse vídeo. Tô gravando esse vídeo muito porque eu tô cansado das pessoas me verem falando que eu sou diabético e reclamarem: ai, se o que ele ensina funcionasse, ele não estaria mais diabético. Eu só faço assim, ó, não tá de botar aquele molho assim, do olho pra cima, assim, sabe? Uau, que saco ter que explicar isso. Mas é isso, as pessoas não são educadas, né? Principalmente uma pessoa que não tá nesse meio do diabetes, ela não tá no meio da glicemia, ela só tá julgando. E o brasileiro adora julgar, adora apontar o dedo, né? É muito engraçado. Bom, hoje a gente vai falar sobre isso e mostrar então a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2. E antes de começarmos, eu quero te apresentar, acho que eu ainda não falei isso no YouTube, o Drop Sugar, que é o nosso novo lançamento. É um suplemento em pó com 9 ativos, fibras como psyllium, chia, fibra da casca da maçã, antioxidantes e anti-inflamatórios como gengibre ou própolis, fitoterápicos como a canela do Ceilão, vinagre de maçã e fenogreco. Então, qual que é a ideia do Drop Sugar? É que você use o Drop Sugar antes das principais refeições com carboidratos. Para quê? Para retardar a digestão do carboidrato, reduzir o impacto glicêmico, melhorando a sensibilidade insulínica. Então, é um suplemento fantástico. Nós estamos testando o Drop Sugar há quase um ano e finalmente ele foi lançado, graças a Deus. Mais uma vez, um suplemento em pó totalmente natural, liberado pela Anvisa. E se você porventura quiser conhecer mais sobre o Drop Sugar, é só tocar no botão aqui embaixo. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Tem o site Drop Sugar, vai lá, confere. Mas nós já começamos a divulgar esse produto na internet e, por incrível que pareça, a repercussão está muito boa, tanto de quem usa quanto de pessoas interessadas. Eu tenho certeza que você vai gostar do Drop Sugar. Então, link na descrição do vídeo. Vamos falar então entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Separar o que é tipo 1, o que é tipo 2, por que isso acontece. Bom, começando pelo diabetes tipo 1, que é justamente o meu tipo de diabetes. E você talvez do outro lado também tenha diabetes tipo 1. E a grande verdade é que não existe uma resposta absoluta sobre o gatilho principal do diabetes tipo 1. Tem pessoas que, por vezes, acham que foi um fator alimentar, outros um fator genético, outros um fator ambiental. A gente não sabe, gatilhos. Já na parte alimentar, eu acredito que alimentos como laticínios, glúten e açúcar, eles podem puxar o gatilho. Talvez aquela pessoa, pela parte genética, já tenha uma predisposição a desenvolver um diabetes tipo 1. Mas, principalmente com uma infância, né, repleta de doces, de laticínios, de exposição a alimentos inflamatórios, essa pessoa pode acabar desenvolvendo e puxando esse gatilho, e aí ficando diabético tipo 1. Não é à toa que é uma doença que ela tem um diagnóstico muito precoce, normalmente em crianças, bebês. Tem pessoas que me seguem que os filhos têm diabetes tipo 1 desde 1 ano de idade, meses. É difícil, sabe? É complicado. O meu diagnóstico foi com 10 anos de idade. Então, para essas pessoas, nem mesmo o fator alimentar pode ser colocado em pauta aqui. Então, realmente é complicado. É uma doença autoimune, basicamente. Uma doença onde o próprio corpo destruiu a célula beta no seu pâncreas. Dentro da ilhota pancreática, nós temos uma célula chamada célula beta, que é responsável por produzir insulina. Por avisar o pâncreas, ó, pâncreas, a glicose está subindo, vamos liberar a insulina? Vamos. No caso do diabetes tipo 1, há uma destruição da célula beta. E é por isso que toda a reversão no diabetes tipo 1 passa por um tratamento de células-tronco, onde, a partir do momento que você usa as células-tronco, aquela célula-tronco ela não tem um rótulo, uma identidade, ela acaba percebendo uma deficiência no corpo, como por exemplo a ausência da célula beta, se transforma nessa célula beta e a partir daí começa a produzir insulina. É isso que a gente espera que aconteça. Por isso que não há reversão em diabetes tipo 1. Entretanto, existe um controle, como é no meu caso. E é fundamental que isso aconteça, porque se a pessoa não se cuida hoje, lá na frente, isso pode acabar respingando nos outros órgãos, em câncer, em um monte de coisa ruim, na verdade, infelizmente. Então, tratar a glicemia e cuidar da glicemia para o diabético tipo 1 hoje é quase como se fosse você evitar uma sentença de morte lá na frente. Alguma outra doença inflamatória que acabe sendo antecipada pelo diabetes. Né? Por isso que ele é muito rigoroso e literalmente qualquer coisa interfere na glicemia, porque a gente não produz nada de insulina. 0,0, 0,01 de insulina, nada. Então é uma doença muito difícil. Né? E hoje, vamos ser sinceros, hoje é muito mais fácil. Na minha época, 2006 ali, não tinha Libre. Então, para você fazer uma criança de 10 anos de idade furar os dedos no colégio,
quando nenhum amiguinho dela está fazendo o mesmo, é complicado, né? Restrições alimentares, você vai nas festinhas de aniversário e você não pode comer tudo que tem na mesa. Claro que na minha época lá nem se debatia que carboidrato, por exemplo, farinhas, pães, cachorrinhos, quente ali, também é carboidrato, também vira açúcar, mas na minha época o açúcar de verdade era só o brigadeiro, o branquinho, enfim, a torta, o bolo, não sei, era o açúcar mesmo. A gente não considerava farinha como carboidrato, embora, obviamente, também sobe a glicemia. Então é uma doença muito complicada, é uma doença onde há de ter um controle rigoroso de insulina e de alimentação. E assim, eu por experiência própria como diabético tipo 1, consigo perceber de forma nítida a importância do exercício físico também no controle. Quanto mais exercício você faz, menos insulina você usa. Quanto menos insulina você usa, menos hipoglicemias, menos gangorra, sabe, aquele sobe e desce, não tem mais. Então fica uma vida mais previsível. E se você alinha, então, o exercício com uma alimentação low carb, que já por natureza requer menos insulina, fica perfeito esse cenário. Então é uma doença difícil, inflamatória, que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu tenho boas perspectivas. E você tem que separar em duas coisas aqui. O que está no seu controle? Está no seu controle cuidar, você é diabético tipo 1. Está no seu controle cuidar da alimentação, em fazer exercício, em suplementar, em fazer insulina, regular a insulina em dosagens certas, em tipos de insulina certos, em regular seu sono. Isso está no seu controle. O que não está no seu controle é o seu pâncreas produzir insulina, porque isso, sabe, sei lá, aconteceu. E a gente tem que esperar a ciência avançar para que um dia você possa voltar a produzir insulina. E veja bem, adianta de nada você voltar a produzir insulina daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, se você tiver detonado lá na frente. Imagina o cenário, olha que legal lá no Jornal Nacional, enfim, na televisão, diabetes tipo 1 tem cura a partir do tratamento de células-tronco. É só você se inscrever no programa do governo. Não, isso não vai acontecer no governo. Iniciativa privada, com certeza. Né? Mas vai ter essa possibilidade. É só se inscrever, sei lá, na empresa americana, enfim, tá. E aí você vai lá e recupera o pâncreas, legal. Aí você tá com o fígado acabado, aí você tá passando por hemodiálise, aí você já amputou um pé, aí você já tá com problema cognitivo. A que ponto chegamos? Entende? É isso que eu quero te mostrar. Por isso que cuidar do seu hoje é tão importante quanto pensar numa reversão em diabetes tipo 1. Legal, agora ficou muito claro o que é diabetes tipo 1, que é a inabilidade de produzir insulina, a ineficiência de produzir insulina. Vamos falar do diabetes tipo 2. Que, na verdade, diabetes tipo 2, basicamente 90% das pessoas entre diabéticos são tipo 2 ou pré. Então eu havia falado do tipo 1, que como eu, são crianças, adolescentes, alguns adultos, a gente já vai voltar nesse assunto, tem diabetes tipo 1, tem a ineficiência de produzir insulina. E o tipo 2, Klaus? Ele também tem? Não. Ele produz insulina. O pâncreas dele funciona legal, sempre funcionou legal. Só que essa pessoa, por péssimos hábitos, tanto alimentares quanto no dia a dia, sedentarismo, obesidade, né, falta de exercício ali, alimentação inflamatória, cheia de carboidratos, ela foi exigindo com os anos uma alta produção de insulina no pâncreas. A gente chama na ciência esse evento de hiperinsulinemia, ou excesso de insulina. E veja bem, excesso de insulina, ele respinga em várias doenças metabólicas. Eu estou falando só apenas de diabetes. Pode ser uma estetose hepática, pode ser uma artrite reumatoide, pode ser uma outra doença autoimune inflamatória. Assim, ó, é uma roleta russa. Mas, entre elas, tem o diabetes tipo 2. E por que isso acontece? Porque essa alta produção de insulina, ela faz com que as células do seu corpo acabem rejeitando esse excesso de insulina. Porque o corpo entende, ele sabe que excesso de insulina não é uma coisa legal. É uma medida provisória, de curto prazo, mas conforme o tempo vai passando, isso pode virar uma bola de neve insustentável. E isso tudo acontece pela resistência insulínica. Então, assim, ó, se você está assistindo esse vídeo e tem diabetes tipo 2, você vai olhar no meu olho e você vai escutar o seguinte: você tem diabetes tipo 2 por causa de resistência insulínica. O que deixou você diabético foi a resistência insulínica. Se você não tivesse resistência insulínica, você não teria diabetes. Estamos entendidos? Você precisa entender isso. E resistência insulínica é um assunto que merece, inclusive, um livro para ser contado a complexidade. Né? E eu quero só resumir de forma certeira para você, que eu não quero, né, avançar, senão a gente vai ficar horas aqui. Só para você pegar a ideia. Digamos que eu me alimente de drop sugar. Tá? O drop sugar aqui é o que eu como. Eu consumo drop sugar, isso aqui que me dá energia. Legal. Só que eu não produzo drop sugar. O drop sugar está fora daqui da minha ambiência. Você que me traz o drop sugar, a glicose. Você que me traz. E você vai bater na porta e vai tocar.
Klaus, chegou o seu drop sugar. Quando uma pessoa não tem diabetes e não tem resistência insulínica, você tem a chave para entrar aqui no meu ambiente. Você tem a chave. Você vai ali, abre a minha porta, vem aqui até a minha mesa. Klaus, está aqui o seu drop sugar, a sua energia. Toma. Maravilha, lindo, perfeito. Só que, com o passar do tempo, com a frequência que você começa a vir na minha casa entregar o drop sugar, você vai perceber que a fechadura da minha porta, ela começa a se deteriorar, enferrujar. E aí você tem dificuldade. Você vai lá, tenta abrir a chave com a mesma chave que você abria antes para me entregar o drop sugar. Você tenta abrir a chave e aos trancos e barrancos você consegue colocar algumas latas para dentro de casa. Você empurra algumas latas para dentro de casa, né? Joga um pouco de glicose para dentro da célula. Outras não. E aí o corpo não entende. Ele pensa, a glicose está alta. Eu já produzi insulina, mas a glicose segue alta. Por quê? Porque tem drop sugar fora da minha casa. Tem alguns dentro, alguns fora. Açúcar, né? Drop sugar é o açúcar, é a glicose. Legal. Continua tendo drop sugar aqui fora de casa. Glicose. Tá estranho, vou produzir mais. Já sei, ideia brilhante. Eu vou produzir mais. Aí resolve tudo. Resolveu todos os problemas. Eu vou produzir mais um caminhão de drop sugar. Esse caminhão aqui tem uma chave diferente e ele vai conseguir entrar. Ele consegue entrar na minha porta e entregar os drop sugars que ficaram do lado de fora. Ele consegue. Só que conforme o tempo vai passando, começa a vir um entregador, 2 entregadores, 3 entregadores, 5 entregadores, 10 entregadores. O corpo começa a contratar mais gente, produzir mais insulina, mais entregadores para o mesmo objetivo. Me entregar glicose, me entregar energia. Porque se ele não faz isso, ele sabe que a glicose é prejudicial. Ele sabe que excesso de glicose danifica as terminações nervosas, acaba oxidando um monte de tecido. Ele sabe do perigo de tudo isso. Ele sabe. Só que ele não tem controle, ele não está entendendo o que está acontecendo. Até que um belo dia, o pâncreas para de produzir insulina, ou reduz a produção de insulina. E o resultado é muito simples, glicemia alta. Você colocou tantos entregadores para me entregar o drop sugar, 10 entregadores, e pagou tão pouco para eles, que eles se demitiram. Todos. Você tem uma demanda grande de drop sugar, de glicose para me entregar. Ferrou, não vai conseguir entregar. E aí, muitas latas do drop sugar vão ficar sendo acumuladas fora da minha casa. Glicose fora da célula. Isso é diabetes, tipo 2. É uma incapacidade do corpo, das células do seu organismo, em captar a glicose. É uma ineficiência do seu organismo de transportar a glicose, transformar a glicose em energia. E a culpa está na resistência insulínica, porque você abusou desse processo. Você comeu várias vezes por dia, coisa que aumenta a insulina. Você abusou dos açúcares, dos carboidratos. Você foi sedentário. Você não dormiu bem. Uma série de coisas geram resistência insulínica aqui, com certeza. E aí a pessoa, diabetes tipo 2. Ah, que legal, diabético tipo 2. Bate no médico, a primeira coisa que ele vai te dar é uma caixa de metformina, ou de glifage, ou de Xigdu, ou de glicazida. E quem sabe até insulina. Por quê? Porque ele não vai se preocupar em fixar esse problema. Ele não vai se preocupar em reduzir a resistência insulínica. Ele não está no seu dia a dia, ele não sabe as suas atividades, a sua força de vontade. Ele pode até te indicar uma nutricionista, alguma coisa, mas ele quer estancar o problema agora. Como é que ele faz isso? Através de remédios, medicamentos, como os que eu mencionei aqui. E você não pode esperar uma vírgula fora disso. Você não pode esperar uma vírgula fora disso. Porque quem tem que mudar o jogo é você. E muito desse canal aqui está nessa conscientização, em você entender que a alimentação, você ir atrás de informações alimentares, é ainda mais importante do que tomar medicações, remédios. Porque o remédio ele vai só tapar o buraco, a ferida ali que tem estancada. Está sangrando, né? O seu corpo está inflamado, está acontecendo uma catástrofe dentro dele. Os remédios vão tentar estancar um pouco do problema, mas você tem que fixar a causa raiz, e o seu médico não vai fazer isso. O seu nutricionista, ele pode. Sim, ele pode. Mas aí você vai ter que cuidar muito bem também, porque o que eu já vi de nutricionista indicando um monte de carboidrato para as pessoas diabéticas tipo 2 é absurdo. É absurdo. E aí você fica naquele ciclo vicioso de faz a alimentação que você acha que está certa, que você acha não, porque a nutricionista passou, a glicemia segue alta, você segue se prejudicando, sobrecarregando seus órgãos, segue se atolando de cada vez mais medicação, aí aumenta o glifage, aí começa a entrar na insulina, aí rotaciona o medicamento, você acaba numa enrascada. Esse é o diabetes tipo 2. Então, o que eu quero sinalizar para você aqui? Ambas condições possuem problemas vindo da glicose.
Seja ela pela alimentação, seja ela pelos hábitos. Ok. Um grupo produz insulina, o outro não produz. Klaus, qual diabetes é pior, tipo 1 ou tipo 2? Depende do seu controle. Qual que é mais difícil, tipo 1? Com certeza o tipo 1 é mais difícil. Sabe por quê? Por exemplo, o jejum intermitente é uma ferramenta muito interessante para reduzir resistência insulínica. E veja bem o que eu vou falar agora. Eu não estou te indicando para fazer jejum intermitente se você nunca fez ou para fazer 50 horas de... Não. Só quero que você pegue o conceito. Se uma pessoa diabética tipo 2 agora mesmo fala, Klaus, eu não vou comer por 7 dias, você consegue. O seu corpo tem a capacidade de se autorregular e fazer um detox profundo desses e reduzir de vez a resistência. Você consegue. Você consegue. Você não vai desmaiar, não vai... Você consegue. No diabetes tipo 1 não é tão fácil assim, porque você mexe com insulina. E quando você fica em jejum, você fica muito mais sensível. Então, às vezes, eu até lembro dessa oportunidade que eu estava ali com 50 horas de jejum, o próximo disso, minha glicemia deu 160. Klaus, como é que você aumentou a glicemia, né, com tantas horas de jejum? Porque o fígado começou a liberar um pouco de glicose. Ele começou a liberar. E aí eu falei, não, olha, eu não vou interferir porque eu não quero matar meu jejum aqui. Vamos ver até onde vai. Se manteve ali em 120, 130. Aí quando chegou em 160, eu entendi, olha, acho que eu vou intervir um pouquinho aqui. Vou aplicar uma dose de insulina. Uma unidade de insulina. Foi para 50, acabou meu jejum. Sensibilidade insulínica. No tipo 2 isso não aconteceria, porque você ia se autorregular, o glucagon com a própria insulina. Entende? Então, de fato, o diabetes tipo 1 ele é mais difícil de ser controlado. Só que o tipo 2, ele é muito negligente. Ele não testa a glicemia direito. Ele está acostumado a comer a torta dele, o pãozinho, tomar metformina na janta. O médico passou o remedinho ali, tá tudo certo. Então, o senso de urgência da grande maioria dos diabéticos tipo 2 é bem menor que do tipo 1. Porque o tipo 1, ele convive com essa doença, ele é educado com essa doença desde a infância. Ele sabe do problema que é de injetar insulina, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa a mais. Não é só tomar um remedinho. E muitas pessoas, agora vem o ponto de intersecção aqui. Muitas pessoas têm diabetes tipo 2 e esquecem da doença. Ah, quer saber? Eu vou morrer mesmo, tanto faz. Sabe aquela história toda? É triste, mas acontece. E a pessoa deixa pra lá. E ela continua com os péssimos hábitos alimentares. O que acontece? Continua com a glicemia alta. Chega um momento que esse cara não produz mais insulina. Essa pessoa não produz mais insulina. Ela começou a reduzir a produção de insulina, de tanto que surrou o pâncreas, até que o pâncreas quer saber, ó meu irmão, tchau pra ti. Tô de férias pro resto da vida. Você que se vire aí com essa glicose aí, né? Chega de ser escravizado aqui nesse corpo. Ele vai parar de produzir insulina. E aí você se ferrou. Porque você vai ter que começar a usar a insulina. E aí você muda pro tipo 1. Embora eu não acredite que seja o mesmo tipo de pessoa. Porque o tipo 1 de doença autoimune, tudo bem, o corpo lá detonou a célula beta, você não conseguiu produzir a insulina. Ok, a gente entendeu o cenário. Agora, uma pessoa que tinha sim a capacidade funcional de produzir insulina, que poderia produzir insulina, ela deixou para lá a produção de insulina, ela não se importou com a doença e ela zera a produção de insulina. Eu acho isso de um dos maiores absurdos de todos. O que eu mais queria na vida, e eu falo isso há anos na internet, o que eu mais queria na vida era ser diabético tipo 2. Klaus, por quê? Porque eu tenho certeza que com o conhecimento que eu tenho, se eu fosse hoje, pode me entregar uma glicada de 20 aí, 500, 600 de glicemia, me entrega essa glicada, me entrega esse cenário, eu tenho certeza que em menos de um ano eu reverti esse diabetes. Eu tenho certeza. Porque com o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer a coisa acontecer. Só que eu não posso, porque eu não produzo insulina. Não foi me dado o direito de tentar. E eu fico indignado com isso, porque era o que eu mais queria. E aí eu vejo pessoas que têm esse direito, têm essa possibilidade e lidam com essa situação com desdém. Estão nem aí. Olha, eu fico assim, ó, de cabelo em pé, mas tudo bem. Bom, em questão alimentar, ambas condições precisam de alimentação low carb, ambas condições precisam de exercício físico, só que na parte do jejum intermitente, eu vejo que seja mais inclinado para o tipo 2 do que para o tipo 1. Klaus, você tem tipo 1, você jejua? Às vezes. Às vezes. Já jejuei mais, hoje nem tanto. Mas é algo mais facultativo. E talvez fazer jejum intermitente no tipo 1 faça mais sentido para ativar outros gatilhos, outros mecanismos, como longevidade, detox, reduzir inflamação, emagrecimento. Ok,
Agora, para a glicemia em si, eu acredito que o tipo 2 se beneficie mais desse processo. Talvez seja interessante aplicar o jejum intermitente de alguma forma. Em questão de medicação, cada um tem a sua história. Uns usam metformina, outros insulina, como mencionei. Mas o seu trabalho é o mesmo. É essa urgência de controlar a glicemia. Essa vontade de fazer o exame, ir ali na Unimed, ou seja lá onde você mora e que tem o plano de saúde, fazer o teste, no postinho mesmo, pode ser, e pegar aquele exame, pega aquela papelada, aí ó, minha glicada baixou em tanto, isso é prazeroso pra caramba. Infelizmente, poucas pessoas que têm essa oportunidade. Mas, o recado desse vídeo é o seguinte, mais uma vez, não me interessa se você tem 15 de glicada hoje, não me interessa se você tem 20 de glicada hoje, não me interessa se você tem até mesmo mais do que isso, porque deve ter alguém que tem mais de 20 de glicada. Você pode mudar em menos de um ano, em alguns meses, mas para isso você tem que levar a sério. Para isso você tem que ficar obcecado, que nem eu fiquei e outras pessoas também, com o processo. Bom, se você ficou com alguma dúvida em relação a diabetes tipo 1 para tipo 2, deixe seu comentário aqui. Fale também um pouquinho da sua condição. Ah, Carlos, tenho diabetes tipo 1, passei por isso, tenho tipo 2, foi assim. Eu vou ler todos os comentários. Tá bom? Compartilhe esse vídeo também. Um grande abraço e boas glicemias. E outra coisa, link do Drop Sugar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Abraço e boas glicemias.